Olá pessoal, muito bem-vindo. Eu me chamo Larissa, sou professora no Instituto ACAN, da unidade 1 da Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia. E hoje a gente está tendo a nossa primeira aula de Libras, tá? Então, só para lembrar vocês, ativa a notificaçãozinha aí do Instituto ACAN para vocês ficarem sempre ligados em relação às notícias, às atividades e os vídeos que são lançados diariamente ou semanalmente dentro do canal do Instituto ACAN, tá? Então, olha, nossa aula hoje é sobre uma revisão do que nós já conversamos em sala de aula e também a memorização de sinais, né? Pra gente dar o quê? O procedimento no ensino da Libras, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre a importância da Libras, o que é Libras, né? Por que bombeiro tem que aprender Libras, e não somente bombeiro, mas sim todo mundo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Nossa aula 1, Libras, para quem falou que é língua brasileira de sinais, parabéns, já estão no caminho. E olha, o que é Libras? Libras é uma sigla que é o significado de língua brasileira de sinais, tá? Como eu já falei para vocês diariamente, né, que eu falava na sala de aula, a Libras é Libras aqui no Brasil. Em outros países, a sigla é diferente. Então, Libras é uma sigla que se referencia à língua brasileira de sinais, tá? É uma língua gestual e visual. Como assim, professora? Ela é necessária que a gente gesticule para poder o quê? Haver a compreensão do surdo, né? Porque é diferente, por exemplo, do português, do inglês ou de qualquer outro idioma, algumas palavras são muito parecidas, né? Só muda o que? A pronúncia. A Libras é diferente, totalmente diferente. Por quê? Porque ela é gestual. É necessário que nós gesticulemos para o quê? Para que ocorra a compreensão do surdo, tá? Foi uma língua oficialmente reconhecida no ano de 2002. Então, o quê? É uma língua super recente, né? Aí o pessoal me pergunta, professora, o que a cultura surda fazia antes de 2002? Ela não era oficialmente dada como língua, né? Ela foi oficialmente registrada no ano de 2002, como eu acabei de falar para vocês. Isso quer dizer o quê? Que durante esse tempo inteiro a cultura surda não tinha tanta visibilidade na cultura ouvinte, né? Que naturalmente é o que ocorre. É uma língua materna dos surdos. Como assim? Língua materna significa o quê? É uma língua no qual a gente aprende, né? A gente ouve falar desde quando a gente nasce. A gente só fala português porque desde criança nossos responsáveis estão lá. Fala mamãe, fala papai. E o quê? Nós somos pessoas, né? Nós somos modificados pelo meio que a gente vive. Se nós nascêssemos, por exemplo, na Itália, nós provavelmente não, nós falaríamos italiano, né? Assim como se eu morasse nos Estados Unidos, eu falaria inglês. Então, o que é isso? Língua materna é a nossa primeira língua. Aí o pessoal me pergunta, professora, e como é que a criança vai aprender Libras? É natural, gente, acontece, né? Da mesma maneira em que a gente aprende a andar, a correr, a falar, na Libras é a mesma coisa. A gente aprende a gesticular, a gente aprende a entender os sinais, tá bom? Bom, aqui a gente pergunta assim, a Libras é complexa como qualquer outra língua? A resposta é sim, tá? A Libras é complexa como qualquer outro idioma. Às vezes ela chega a ser até mais difícil do que, por exemplo, o inglês, o francês. Por quê? Porque a gente vai falar do slide no decorrer do vídeo. O que acontece? A pronúncia é que se modifica. Por exemplo, mama, mom, madre e outros exemplos. Por exemplo, o que acontece? É o mesmo som que só muda o que? A pronúncia e tem o mesmo significado. Mas em Libras é totalmente diferente. Por quê? Porque ela é gestual. Então, nada parecido com mama, mother, mãe ou madre, né? Que é a mesma palavra começa, só muda a maneira como se fala, dependendo do idioma, né? A resposta é sim, ela é complexa, tá? A língua brasileira de sinais é composta com os mesmos níveis de complexidade de qualquer outra língua. Seja o inglês, o francês, a língua portuguesa, como eu estava falando para vocês agora. Ela também possui regras e ela também tem os seus conteúdos, as suas características, tá? Possui gramática, regras e expressões próprias. Então, como eu falei, né? A língua, por exemplo, o português, ela é uma língua para ouvintes. Então, a pessoa que escuta consegue compreender a partir do som. Como a Libras é uma língua gestual, é necessário que nós visualizemos o gesto e logo ocorra a compreensão do sinal, tá bom? Muita gente me pergunta,
pergunta, professora, é surdo ou mudo? Surdo e mudo tem diferença? Pessoal, tem. E muitas pessoas surdas não gostam de ser chamadas de mudas, porque realmente elas não são mudas, tá? Olha, surdo, mudo, não se fala. Se fala surda, pessoa surda, tá? Por quê? Porque ela é surda, ela não vai se sentir ofendida em ser chamada de surda, tá? Ela vai se sentir ofendida em ser chamada de muda. Por quê? Porque ela não é muda, ela só é surda. E eu vou explicar a diferença para vocês, tá? Ó, o fato de uma pessoa ser surda não significa que ela seja muda. Um surdo pode nunca ter falado sem que seja mudo, mas apenas por falta de exercício. Então, como assim? A pessoa, ela é muda, existem, né, deficiências da mudez e da surdez, mas é muito difícil as duas deficiências andarem juntas. Como assim? Quem é surdo só não fala porque não escuta. Então, ela não conhece o som das palavras para articular, por exemplo, uma frase. Mas vocês podem perceber que a maioria dos surdos faz algum tipo de som. Então, gesticulando e tal, fazendo algum barulho. E o que isso significa? Significa que as cordas vocais deles vibram e que é diferente, né? Não vou conseguir falar mamãe se eu não sei qual é o som do M com A, né? Então, é muito mais fácil eu gesticular para eu poder entender. Então, existe diferença de surdo e mudo. São deficiências distintas, tá? E o surdo só não fala porque ele não escuta. O mudo, por exemplo, ocorre, por exemplo, de você ficar surdo, de você ficar mudo. Como? Eu dou exemplo para os meninos que existem, sei lá, você sofre um acidente e existe a traqueostomia, né? Você faz a traqueostomia no pescoço e, dependendo, ocorre algum erro médico cortando suas cordas vocais. O que acontece? Se você corta suas cordas vocais, você se torna uma pessoa muda. E para você poder se comunicar, é necessário que você aprenda a Libras, tá bom? Por mais que você já tenha falado anteriormente, né? Então, chama-se surdo, jamais mudo, tá bom? Ó, então como eu acabei de explicar, sim, existe diferença. Nem todo surdo é mudo. Surdez é a incapacidade do indivíduo de ouvir algum som, logo não escuta nada. Já pararam para pensar, por exemplo, que o surdo nunca escutou uma música, né? Então, porque a música está sendo um dos estudos de maior atualização em relação à cultura surda, por quê? Por causa do grave, né? O grave está sendo utilizado em pesquisas para que o indivíduo surdo se aproxime da música, né? Que ele possa compreender a sensação que uma música desenvolve. É por isso que nessas lives que você está ocorrendo hoje em dia, na época de pandemia, ocorre tantos intérpretes de Libras no cantinho da tela, tá? E olha, mudez é a incapacidade da fala, seja por motivos genéticos ou adquiridos. Então, foi o que eu acabei de falar. Às vezes eu sofro um acidente, ou teve que fazer a traqueostomia, ou então eu fumo, por exemplo, né? Ocorre, por exemplo, um câncer na minha laringe, na minha faringe, e atinge minhas cordas vocais, eu provavelmente me torno uma pessoa muda, né? Eu adquira a deficiência da mudez. Aqui a gente fala que muitos alunos chegam em mim e falam assim, professora, para que aprender Libras, né? Qual que é a necessidade? Aqui a gente colocou alguns tópicos do porquê, tá? Qual a importância de ensinar Libras nas escolas? Primeiro, a Libras se baseia em uma educação inclusiva. Quando a gente fala sobre educação inclusiva, a gente fala sobre o não preconceito. O que é isso? Como vocês sabem, preconceito é uma coisa que a gente julga sem compreender o que passa, né? Então, quando a gente fala sobre Libras, a gente inclui pessoas que não se sentem representadas dentro da sociedade. Cerca de 30 milhões de pessoas são surdas aqui no Brasil e o restante é ouvinte. E a gente nunca ouviu falar nessas pessoas, né? Então, quando a gente fala sobre educação inclusiva, a gente fala sobre um todo, que no caso é a minoria, né? 2. É responsável pela formação crítica e pessoal de alunos surdos, disponibilizando novas possibilidades. Quando a gente aborda sobre Libras em sala de aula, a gente influencia o aluno a desenvolver uma consciência crítica e pessoal, seja ela profissional ou internamente mesmo, né? Às vezes o surdo não tem um apoio dentro de casa, né? Às vezes nem a própria família sabe Libras, se comunicam só através de gestos e não procuram, por exemplo, saber, né, a Libras. A escola ela possibilita essa formação pessoal do aluno, né?
a possibilidade que, por exemplo, um ouvinte tem e um surdo também, né? Então é necessário que a pessoa tenha consciência do papel dela na sociedade. 3. É direito que a pessoa possua as mesmas oportunidades educacionais do que os ouvintes possuem. Então, por exemplo, se existem diversas vagas de emprego para pessoas ouvintes, por que não haverá diversas vagas para pessoas surdas? Então, quando a gente aborda sobre educação inclusiva em sala de aula, a gente abrange a quantidade de assuntos e oportunidades para essas pessoas, né? Antigamente, muitas pessoas deficientes, síndrome de Down, autista, TDAH, não tinham possibilidade de trabalhar no emprego formal e fixo, né? Então, quando a gente aborda sobre educação inclusiva em sala de aula, a gente demonstra, a gente possibilita a quantidade de oportunidades para essas pessoas, tá? Eu vou passar para vocês aqui um videozinho que eu achei muito interessante. Eu vi no jornal, lá de São Paulo, é de um motociclista que sofre um acidente, né? E, por incrível que pareça, o médico, né, ou a pessoa que salva ele, consegue comunicar através da Libras. Então, dá uma olhadinha e daqui a pouco a gente conversa. Pois é, pessoal, vocês assistiram o vídeo agora, então eu espero que vocês tenham entendido. Sei que é um pouquinho difícil porque acontece muito rápido, mas o que ele fala? Ele pergunta, ele está falando que está com dor, né? Está com dor, onde que ele mora, a família, ligar para a família dele que ele está indo para o hospital, ele pergunta onde que é o hospital, o médico responde, pergunta se ele tem algum tipo de alergia a medicamento, né? Então, o que acontece? O médico, ele faz toda a tabela dele, né? E ele é encaminhado pro hospital. Para vocês verem a importância de se falar Libras, né? De se gesticular Libras. Por quê? Porque provavelmente muitas pessoas seguirão carreiras como bombeiros, ou até não sendo bombeiros ou qualquer outra profissão, porque a cultura surda, ela está numa sociedade ouvinte e a gente vai ter contato com ela sempre, querendo ou não, tá? Então, olha, isso aqui já foram alguns conteúdos já discutidos em sala de aula, tá? E são bem básicos. É o alfabeto manual, número, as saudações, apresentação pessoal, família, calendário, cores e animais. Então, eu vou demonstrar para vocês alguns sinais para vocês se relembrarem e fazerem aí, tá? Primeiro, alfabeto e números. A gente não aprende nenhuma língua sem saber alfabeto, tá? Então, olha, alfabeto. Como é que é o sinal de alfabeto? A, B, C, continuação. Esse é o sinal de alfabeto. Então, olha, A, B, C, C cedilha, D, indicador para cima, E, F, indicador para dentro, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, tem movimento, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, tá? Agora, os números. O sinal de número é o mindinho no meio do peito. Número, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. E 11, por exemplo, se você quiser dar continuidade, por exemplo, se for 50, 5, 0, puxa, tá? 100. Então, varia o quê? De acordo com o sinal, o movimento do sinal, ok? Saudações. O que são saudações? É quando a gente se apresenta, né? Por exemplo, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia. Em alguns outros lugares é bom dia, né? Em outros lugares é com a mão aberta. Como eu falei para vocês, varia muito de cidade para cidade. O sotaque também ocorre nas línguas, tá? Eu estou bem. Eu estou bem, tá? O olá ou um oi. Tchau, né? Esse aqui é o universal. Tchau. Boa sorte. Quando a gente conhece alguém, por exemplo, a gente fala prazer conhecer você. Aí a pessoa fala minha também. E bom, né? Bom, mal, eu tô mal hoje, né? Então, pra gente só relembrar alguns sinais que já foram demonstrados em sala de aula, tá bom? Apresentação pessoal. Quando a gente se apresenta, professora, acabei de conhecer o surdo, como é que eu vou me apresentar para ele? Oi, meu, olha, é o H, o K e o P. No meio do P você representa o quê? Meu nome, tá? Minha idade, olha o izinho, idade, tá? Apelido, meu apelido. Idade, identidade, logo meu nome, né? E jeito. Família. A gente vai fazer o F com a mão, tá? E fazer a circulação dele. Família. Eu sempre falo para os meninos que a gente sempre diferencia o sexo feminino e masculino com um sinal, né? Masculino, homem, feminino, mulher, tá? Então, por exemplo, avô, avó, filha. Se for mulher, filha. Se for menino, filho. Pai, benção, né? Mãe, benção. Irmão ou irmão. Irmão, como eu falei, né? Se for homem, se for mulher, homem, mulher. Tá bom? Só para vocês lembrarem. Mas, por exemplo, sogro, sogra, tio, tá? Então, só para vocês lembrarem. Calendário. Calendário é bem simples, tá? Não tão simples, mas lembra um pouco dos números, tá? Você vai fazer um C, começa com calendário, aumentar o indicador e passar o C no indicador. Calendário. Primeiro, faz o desenho, coloca na ponta do olho, dias da semana. Olha o 7. Dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Esses foram os dias da semana, tá? Outro agora. Meses, indicador para cima, põe pinça, passa nele. Meses, segura um punho, roda o outro.
do ano. Então, meses do ano. Janeiro, faz o J. Fevereiro, carnaval. Março, que é uma palavra pequena, a gente fala só as consoantes. M, R, C cedilha. Março. Maio, como é uma palavra pequena também, a gente fala ela inteira. M, A, I, O, maio. Abril. Agora que é maio. Junho. Só lembrar o quê? Da festa junina, né? A fogueira. Junho. Julho, faz o J e puxa o L. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Esses foram alguns meses do ano, tá? Cores. Cores. Laranja. Azul. Você vai fazer o A, desenhar o Z e terminar no L. Azul. Verde ou verde. Amarelo. Amarelo. Vermelho. Branco ou branco. Marrom e preto. Como eu falei, algumas cores se diferenciam em relação à região que a gente mora, né? Em alguns lugares, por exemplo, o azul é azul, tá? Agora, animais. O sinal de animal é pato, os dois dedos, pato. Galo, a crista dele. Vaca. Vaca. Boi. Cavalo. Tubarão. Galinha. Porco. Ou porco. Coelho. Lobo. Cachorro é aqui, né? Lobo, mais comprido. Golfinho. Baleia ou baleia. Gato. Rato. Burro. Faz o Bzinho. Burro. Carneiro. Bode. Tartaruga. E sapo. Alguns insetos, por exemplo. Insetos. Alguns insetos que a gente tem também é, por exemplo, a abelha, borboleta, né? Barata, formiga, passarinho, girafa, hipopótamo. Então, isso foi o quê? Essa foi uma aula para demonstrar para vocês o contato que a gente tinha já em sala de aula para vocês não perderem o fio da meada, né?
Então eu espero que vocês tenham aprendido, tenham relembrado alguns sinais que são muito importantes. E a gente se vê na próxima aula, pessoal. A gente se